Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão? Então, pessoal, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre algo que me trouxe curiosidade, eu me aprofundei um pouquinho no assunto, que são as leis do universo. Muito conhecida por aí, o pessoal fala. Porém, basicamente são as leis que Deus fez para que regessem o nosso mundo. Basicamente, o mundo ele já funciona com certos padrões. E se a gente não conhecer esses padrões, que são chamados de leis, muitas vezes a gente está em resistência a uma lei e nem sabe, porque só pelo simples fato de nós não conhecermos a lei, as leis do universo, que basicamente são as leis de Deus. É, a Bíblia fala, né, um versículo que meu povo perece por falta de conhecimento, e eu creio que esse versículo se aplica perfeitamente a essa situação. Existem muitas leis que as coisas acontecem naturalmente porque elas baseiam-se nela. Por exemplo, você conhece muito comum a lei da gravidade, né? Mas existem algumas leis que nós nem nos tocamos, vamos dizer assim, nós não nos damos conta de que são leis. Por exemplo, você sabia que existe uma lei chamada lei do pensamento? É uma lei que faz com que tudo que você pense gere um sentimento e todo sentimento gera uma ação. Então, dependendo do. Quando você sabe disso, você começa a se tornar uma vigia do que você pensa, porque você sabe que isso vai refletir naquilo que você vai fazer. E você sabe que isso acontece mesmo. Por exemplo, se você encontra uma pessoa muito estressada num trânsito e essa pessoa ela pensa em se vingar de alguma forma, qual é a atitude dela? É a atitude de vingança, é isso que ele vai fazer, porque não cuidou do pensamento, não bloqueou aquele pensamento naquele momento. Então, se você tem pensamentos destrutivos também, como morte, suicídio, esse é o tipo de atitude que você pode tomar se você não tomar conta dos seus pensamentos. E eu acredito que essa é uma lei muito importante. Nós temos outras leis que são muito importantes também, como a lei do recurso. Nós sabemos que tudo que nós necessitamos já está aqui na Terra, porque se você lê em Gênesis, você vê que Deus já criou todas as coisas, ou seja, toda a matéria que as coisas são criadas, Deus já criou desde aquele primeiro dia. Então, é a lei do recurso, nunca vai faltar. Até a palavra de Deus, ela diz isso, né? Que se Deus cuida das aves que estão no céu, quanto mais Ele não vai cuidar de você, que é muito mais importante do que as aves. Tem tantas leis, gente, uma mais importante que a outra, mas esse vídeo eu queria passar para vocês justamente para saber, né, se isso é um assunto novo para você. Eu tenho estudado mais ou menos isso há uns 3 anos e eu sei que ainda vou estudar muito tempo, porque é o tipo da coisa que você não fica pouco tempo e já sabe tudo, você precisa dominar o assunto. E como o nosso cérebro ele é literalmente um computador, que ele é programado, mas que ele pode ser reprogramado, mas ele só é reprogramado através da repetição. É por isso que muitas vezes, até quem já me conhece e a gente conversa sobre alguns assuntos, sabe que a dica que eu dou para as pessoas é sempre que estiver estudando alguma coisa, nunca ver só uma vez, sempre mais do que uma, 2, 3 vezes, quanto mais melhor, porque é o tempo que a sua consciência precisa para ficar assimilando as coisas, você não pega tudo de uma vez apenas. Então, por isso que eu digo, eu ainda vou estudar muito tempo. Atualmente eu estou lendo um livro chamado Manual de Programação Neurolinguística, e quer dizer, da mesma forma que o seu cérebro foi programado, né, e muitas vezes por conta, ele é programado pelos seus pais, pelos seus professores ou pessoas de impacto na sua vida durante a infância e até na vida adulta também. Da mesma forma que ele pode ter sido programado de maneira errada, ele pode ser reprogramado da maneira certa, de maneira intencional da sua parte.
Então, é por isso que a Bíblia fala para nós renovarmos a nossa mente, porque existem certas mentiras que a gente acredita até hoje e que não são reais, mas a gente expressa elas diariamente, todos os dias, como se fosse a verdade plena. Uma delas, eu vou dar um exemplo, tempo é dinheiro, é o que a maioria das pessoas respondem. Mas isso não é verdade, porque se tempo é dinheiro e você tem um filho e ele não trabalha e não tem dinheiro, então ele não pode ter o seu tempo. E se a gente acredita nisso, as nossas atitudes, elas são baseadas nessa crença. Então é por isso que hoje em dia vários pais não estão dando atenção para os seus filhos porque acham que tempo é dinheiro. E se os seus filhos não têm dinheiro, eles não estão dando tempo. Então são tantas e tantas mentiras que a gente acredita sem se dar conta. E que eu aconselho muito vocês a estudarem esse assunto, as leis do universo. Tem várias leis, muitas importantes, mas essa do pensamento que eu quis compartilhar, do recurso, eu acho de extrema valia, tem mudado muito a minha cabeça esse estudo, e eu gostaria de dar essa dica para vocês aqui hoje, tá bom, pessoal? Um beijo, espero que tenha ajudado de alguma forma. Faz um favor para mim, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para alguém que de repente pode ajudar, tá bom? Um beijo.